Preciso regularizar um imóvel. Adjudicação compulsória ou uso capião? Qual é o melhor caminho? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ilen Santos, eu sou advogada há mais de 10 anos e nos últimos anos eu me dediquei muito à adjudicação compulsória, uso capião, direito imobiliário. Me especializei nessas áreas. E agora eu ajudo advogados a atuarem nessa área tão interessante e tão lucrativa, trazendo dicas de atuação prática, do dia a dia mesmo. Vamos lá! Toda vez que a gente fala em regularizar um imóvel, a gente pensa em uso capião e já começa a se preocupar com o tempo de posse. Mas existe um outro instituto que é a adjudicação compulsória, que é pouco conhecido dos advogados porque a gente praticamente não estuda isso na faculdade. A adjudicação compulsória está prevista nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. E na prática é uma ação que pretende trazer a propriedade do imóvel, o registro da propriedade do imóvel ao adquirente que por algum motivo não conseguiu passar o imóvel para o seu nome. É aquela situação que a pessoa fez uma promessa de compra e venda e por qualquer motivo não levou a registro na época e depois o proprietário registral morreu, ou não está encontrando, ou tem alguma pendência que o impede de passar a propriedade do imóvel. Por exemplo, imagina que a pessoa comprou um imóvel e não registrou, não fez a escritura na época e agora quer registrar. Só que o proprietário registral, quem vendeu o imóvel, está com uma série de execuções fiscais que impedem que ele transfira a propriedade. Então, você vai ter que buscar alguma forma de regularizar. Então, veja, a adjudicação pretende que o juiz reconheça a propriedade e determine o registro. Não tem nada a ver com posse. Quais são os requisitos para a adjudicação? Eu preciso de uma promessa de compra e venda quitada. Eu preciso que o imóvel tenha matrícula, porque lembra que eu falei? É só o registro. Então, o imóvel tem que ter matrícula. E essa promessa de compra e venda não pode prever arrependimento. Também tem um detalhe. Se você ler os artigos, você vai ver que há uma exigência de que essa promessa esteja registrada lá no registro de imóveis. Mas a súmula 239 do STJ, que é uma súmula anterior ao Código Civil, prevê que não é necessário o registro para garantir a adjudicação compulsória. Isso é um tema meio controvertido, tá? Mas hoje, basicamente, todos os juízes entendem que é possível a adjudicação mesmo sem o registro lá no registro de imóveis. Então, você precisa do contrato quitado, precisa que o imóvel tenha matrícula e não pode ter arrependimento. O registro do contrato no registro de imóveis é dispensável. Esses são os nossos requisitos para adjudicação compulsória. Se eu tenho isso, eu levo a registro. Eu não preciso provar posse, eu não preciso provar que não houve, não houve nenhuma reclamação do imóvel nesse período. É para ser um processo mais rápido e mais barato. Agora, me faltou algum desses requisitos e o mais comum é que falte a quitação, porque são contratos antigos, muitas vezes as pessoas não têm a quitação, aí sim eu vou cair na uso capião. Aí eu tô falando que eu tenho uma promessa de compra e venda, então eu posso ir direto para uso capião ordinária, que é aquela que exige 10 anos de posse, justo título e boa fé. Então eu já pulo 15 anos, né, da uso capião extraordinária e já venho para uso capião de 10 anos, que vai agilizar bastante o meu processo, tá bom? Então, qual é o meu critério para escolher? Se eu não tiver os requisitos da adjudicação, eu venho para uso capião. Outro requisito que costuma não ser atingido pela adjudicação é o registro do imóvel. Olha, se o teu imóvel não tem matrícula ou a matrícula não está inteira, naquelas situações em que é um imóvel grandão e eu comprei só um pedaço do imóvel, eu só tenho uma matrícula, a adjudicação vai me reconhecer a matrícula inteira. Então, se eu precisar fazer uma abertura de matrícula, né, uma nova dimensão de área, ou se o imóvel realmente não tem matrícula, ele não está transcrito, eu vou também cair na uso capião, porque aí eu preciso, na uso capião, o juiz vai reconhecer a minha posse e, com isso, me passar a propriedade
e ele vai dizer de onde é a minha propriedade. Então eu vou ter o registro da matrícula do imóvel que eu queria. Entendeu? Manda a tua dúvida. É um assunto controvertido, tem muita dúvida prática, então manda a tua dúvida aqui nos comentários, te inscreve no canal, que aqui a gente sempre vai trazer assuntos interessantes, aprofundados sobre direito imobiliário, sobre prática de direito imobiliário. Como eu costumo dizer, na prática a teoria é diferente.